A gente vive num mundo onde a gente tem que conhecer um pouco de cada situação e é através da leitura, dessa vivência que você conhece as histórias. A gente no início aqui, eu, o Alisson e o Ed, né, e os meninos lá da suíte, a gente estava conversando justamente sobre essa inteligência emocional e que às vezes ela precisa ser praticada através também das leituras. Né, das histórias vivenciadas, né, do que já muita gente viveu e traz como experiência, principalmente os nossos jovens, que têm vivido muito pouco a infância, a juventude, muita coisa tem acontecido e através dos livros dá para você se enxergar em algo que você talvez queira viver agora ou no futuro. Os livros fazem você abrir novos horizontes, né? Novas oportunidades, ter um foco de futuro, saber mais ou menos o que você quer para hoje, o que você não quer mais que passou e o que você quer para o amanhã. Não é verdade, minha linda? Com certeza. Seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Me conta um pouco da tua história. Aí nós vamos para a história do Book Instagram, tá bom? Tá bom. Queria que você me contasse de você. Você sempre gostou de ler? Sim, eu sempre gostei de ler. E é até engraçado porque os meus pais, eles me influenciaram muito, mas eles não eram leitores. Olha que interessante. Então, não era um exemplo. Eles não eram um exemplo, mas a minha mãe sempre deixou a casa rodeada de livros, então eu digo que ler pra mim é tipo como se fosse respirar, porque é uma coisa que tá tão presente que não vejo a minha vida sem. Então eu comecei a ler muito cedo, eu aprendi a ler acho que uns 3 anos, Nossa. Muito cedo. E eu sempre gostei também muito de escrever. Então, na escola, minha matéria preferida era sempre português, redação. As aulas de matemática eu ficava o quê? Lendo, não façam isso. Mas estudava também, porque tinha que fazer prova, né, gente? Tinha que estar por dentro. Sim. Inclusive, quando foi o momento de decidir, né, qual curso que eu quero fazer na universidade, eu escolhi letras. Português, para poder estudar e me aprofundar mais ainda nisso que antes era só um hobby. E de uma certa forma tem sido a sua transformação de rotina e de vida, né? Algo que, por exemplo, sua mãe e seu pai trouxeram para dentro de casa, por mais que eles não tivessem esse hábito, eles gostavam e queriam incentivar você à boa leitura, à boa escrita, tanto é que você se deu tão bem assim. Outra coisa que me chama a atenção é essa ideia tua de ter se apaixonado tanto, né? Ser tão apaixonada pela escrita e pela leitura e entender que no Instagram também dava para conquistar novos leitores, né? Sim. Na verdade, eu acompanhava muitos criadores de conteúdo no YouTube, né? Só que eu ficava assim, mas eu gosto mais de escrever. Então, eu comecei a acompanhar uns perfis que também falam sobre isso, porque às vezes a gente se surpreende, mas existem uma quantidade, assim, absurda de pessoas que produzem conteúdo, principalmente aqui no Piauí. Nós tínhamos até um grupo de leitura, assim, com outros perfis. Inclusive, nós fizemos uma mesa, né, no Salip desse ano, que aconteceu há alguns dias, sobre produção de conteúdo digital aqui no Piauí, sobre literatura. Olha que interessante. Eu vendo você se dedicando dessa forma, principalmente no Instagram, me deixa extremamente feliz. Você é maranhense? Não, sou daqui do Piauí daqui mesmo. Do de Piauí Teresina. mesmo, né? Do Piauí. Por que eu tô falando isso para você? Porque uma das grandes preocupações que eu tive quando as redes sociais chegaram, principalmente relacionado a ler, é uma das coisas que eu cobro muito aqui dentro do nosso programa e cobro a população. Sim. As pessoas sempre tiveram muita preguiça de ir até o fim da notícia. Tanto é que na hora da comunicação, através do WhatsApp mesmo, aquela nova geração, não escreve uma palavra inteira. Isso foi me preocupando. Isso foi me deixando um pouco preocupada. Graças a Deus, as pessoas tiveram uma visão diferenciada, por mais que a gente tenha visto esse lado da dor, do sofrimento com a pandemia, mas parece que as pessoas se atentaram mais e perceberam que elas precisavam avançar na escrita, na leitura. Muitas pessoas ficaram ociosas durante a pandemia, elas tiveram que buscar alguma coisa. E os livros, para muita gente, foi a saída. E aí eu fico extremamente feliz. Como é, de repente, conquistar as pessoas dentro do Instagram? Qual é a tua visão hoje, principalmente a estes leitores? Como tem sido? Porque a gente vê que uma boa parte não gostava muito de sequer ler
a informação que estava ali no Instagram. Olha, escreve pequenininho. Não escreve, não leve muita informação não, porque não vão nem ler. Essa visão mudou? Tem mudado? Eu acho que, assim, tem mudado, mas a gente também tem que se adaptar. Por Sim. exemplo, eu comecei na pandemia, né? Sim. Os livros, eu lia muito e ficava assim, nossa, eu preciso falar disso. Porque até quando eu fazia ensino médio... Você tinha sede, né? Até quando eu fazia ensino médio, antes da pandemia, os meus amigos não gostavam tanto de ler, mas eu sempre ficava assim, nossa, gente, eu li esse livro, eu preciso que alguém leia, eu preciso falar sobre isso com alguém. Então eu indicava, eu falei, poxa, tá dando certo, olha aqui, eu falei que gostei desse livro e ele falou que quer ler também. Você dava dias para entregarem um livro? Porque é aquela história, vou dar um livro, ai, nossa, gente, é um medo de todo mundo. O Ed, por exemplo, me deu um livro, até hoje ele, cadê, Vanusa, meu livro? E a gente tem medo, às vezes você tem medo de emprestar um livro porque você não sabe se ele vai voltar. Mas não é porque a pessoa não vai querer te devolver, é porque a pessoa não leu e tá segurando o livro e provavelmente nem vai ler. Então é melhor que devolva. Mas eu sou bem desapegada, Eita, por incrível que bom, pareça, eu que sou bom. bem desapegada. Mas você cobra? Cobro assim, pra pessoa ler, pela importância assim, poxa, E aí eu quero você que disse, lê. o que você entendeu do livro? Eu gosto de não, então conversar. você não leu, tem que ler. Gosto de conversar, minha amiga que tá aqui, Ah. eu fiz ela ler tanta coisa, assim, por Foi? livre e espontânea pressão. Verdade. Aí ela tem que dar um depoimento. Ei, Alisson, coloca o microfone pra ela aí. Ela não precisa aparecer se ela não quiser. Mas eu preciso que ela me diga sobre essa influência, tá bom? Você vai me falar sobre essa influência dos livros na tua vida. E no final desse bate-papo da gente, Sol, eu quero que você diga pro nosso telespectador, pra nossa telespectadora, como ter esse incentivo na leitura, porque tem pessoas que elas não gostam ou muitas vezes não conseguem. Tem gente que diz, quando eu começo a ler, me dá sono. Sim. Quando eu começo a ler, eu paro pela metade, eu não consigo ir até o final da história. Eu vou perguntar pra tua amiga, pode ser? Pode ser. O que essa insistência, esse monte de livros que ela te deu pra você ler tem sido na tua vida? O que você acha que influenciou de forma positiva? Eu conheci a Soelá em 2017, quando a gente estava fazendo o primeiro ano do ensino médio. Uhum. E eu já tinha um certo costume de ler, mas não tanto quanto eu queria e quanto deveria. E ela foi, sei lá, ela mudou a minha vida. Realmente, ela me tornou uma leitora muito mais feroz. E depois que eu conheci ela, eu comecei a ler tantos livros e também estilos diferentes que eu não estava acostumada. Isso me ajudou muito também, não só a exercitar a questão da leitura, mas também a escrita. A minha escrita mudou muito e ela tem uma grande influência nisso. Ai, que bom. Como é teu nome? Amanda. Amanda, você acha que também a leitura, de uma certa forma, principalmente incentivada pela tua amiga, te faz ter opiniões diferenciadas? Se torna algo bem social, de você chegar e conversar com as pessoas e poder ter domínio sobre o que você quer opinar? Sim, eu acho que a leitura, ela te traz um repertório sociocultural muito, muito, muito legal, muito forte, que te faz terem opiniões mais sólidas e te fazem querer opinar sobre determinados assuntos e saber também sobre determinados assuntos. Não só opinar, mas saber de uma forma inteligente, em razão da leitura que você fez sobre determinado tipo de gênero. Que lindo, maravilhoso, foi um prazer. Nossa, me diz que orgulho que dá, hein? Pois é, eu quase chorei. Menina, não deixou de ser uma homenagem a Pois você. é. Você viu o que ela falou? A transformação e, de uma certa forma, ela te acompanhar, ela é seu marketing, de uma certa forma também, né? E te acompanhar te faz entrar onde você deseja, que é na mente, na casa, na vida das pessoas que você desconhece. Porque o Instagram vai bem mais longe. Me fala do Instagram e quando foi que você teve essa ideia de levar esse mundo literário também para o Instagram? Como foi isso? Como eu falei, não era sempre que eu encontrava outras pessoas para falar sobre literatura. Sim. Então, eu queria um lugar onde eu pudesse poder expressar, né, os meus sentimentos com relação à leitura, né, a importância e contar as minhas experiências, né, o que eu tinha achado. Então, na pandemia, né, eu passei por umas coisas muito difíceis e tal. É engraçado até que eu conto que eu tive uma decepção amorosa. Eu
Aí que eu fui pro mundo dos livros mesmo. Românticos. Aí eu Foi fiquei- querer entender por que eu passei por isso. E eu acho que, assim, os livros, eles sempre foram uma fonte de apoio muito grande, né? E eu acho que eles aproximam as pessoas Verdadeiros também. psicólogos. Exatamente, eles aproximam as pessoas também. Assim como eu me aproximei da minha amiga, né, pra gente falar sobre os livros e compartilhar experiências, eu queria falar com outras pessoas também. E um dos meus objetivos era poder falar mais sobre a literatura piauiense. Porque eu via que, assim, tinha amigos leitores. Mas você já leu Eduardo Prazeres? Você sabe quem é Eduardo Prazeres? É um grande escritor daqui. Você já leu Assis Brasil? É um grande autor clássico, maravilhoso. E ninguém conhecia. Aí eu falei assim, poxa, e eu achei que o Instagram seria a melhor plataforma, porque eu poderia escrever, que era o que eu gostava. Mas aí é um ponto que você falou que eu achei muito interessante, que é a questão das pessoas não lerem mais. E realmente, né, a gente está num século, assim, da rapidez. Então as pessoas querem a informação ali cortada, a coisa mais rápido, né, para ela não ter que bater muita cabeça ali. Então eu comecei a também fazer uns vídeos e também sempre procurar buscar, assim, na criatividade. Ok, estou falando sobre livros, mas como é que eu posso falar de uma maneira diferente? Porque a pessoa está rodando aqui no Instagram, ela está vendo tudo, assim, num segundo é bombardeado com um monte de informação, né? O que eu posso fazer para tentar me diferenciar, para tentar chamar atenção, para tentar mostrar, principalmente para os jovens, né, que tem todo tipo de conteúdo, né? Sim. Tipo, como eu posso fazer isso de uma maneira que essa pessoa se interesse, né? Ao menos, poxa, essa menina aqui falando de livro, o que é isso aqui? Mas eu achei interessante porque aí, de uma certa forma, você vai nos pontos chaves e que causam provavelmente curiosidade. Sim. Acredito que você também usou dessa inteligência para buscar aquela frase, aquela situação. Diz, não, eu tenho que ler esse livro. Esse livro é tudo. Já aconteceu isso de alguém conversar com você no direct dizendo assim, nossa, esse livro é fantástico, porque você falou assim, me deu vontade de ler o livro. Porque tem aquele livro que você começa e a vontade que você tem de chegar logo no final. Você vai comer esse livro. Eu pergunto pra você, quantos livros você costuma ler por mês? Isso é uma coisa que depende muito, principalmente agora que eu comecei o curso de letras. O curso de letras não me deixa ler. Não te deixa ler? Como é que pode? É porque a gente tem muitas leituras obrigatórias, Sim, artigos científicos. Isso acaba tomando Então muito me fala tempo. do antes da de letras. O antes da letras, eu acho que eu li assim, uma média de uns 10 livros. Às vezes, nos meses que eu estava mais livre dos estudos, eu lia mais. Mas atualmente está uma média assim, de uns 5 livros. Ah, mas tá bem. Tá bem. Diante do que ela tá falando, né? Que é uma pessoa que também não tá tendo muito tempo com o curso de letras. 5 por ano, Ed. Tem que transformar. Qual seria a dica para as pessoas? Achei muito legal o seu Instagram. Né? Muito legal. Aí vem as ideias, você coloca as ideias dos livros, né? Que Sim. tem. E parece que o teu Instagram é bem misturado, né? Você costuma trazer algo interessante. Para ler em um dia, piauienses. Sim, são obras de autores piauienses. Muito Inclusive, legal. um ponto que me deixou muito surpresa foi quando os autores começaram a chegar até mim. Tipo, Ai, que bom. olha, vamos fazer um trabalho aqui, vamos para você divulgar a minha obra. Então, começou Nossa, a ter que um legal. retorno até financeiro. Não só com autores piauienses, Sim. mas porque os autores piauienses, o meu foco é realmente divulgar, que é o meu projeto O Leia Mais Piauí, onde eu falo só sobre obras piauienses. Nossa, Então, que assim, o legal. foco não é ganhar nada financeiro com ele. Não, mas vai ganhar, mas é claro que vai. Ó, deixa eu falar pra vocês. Ela tem que ganhar sim, ela tá trabalhando para que a educação venha chegar realmente na casa de todo mundo, porque através da leitura você vai se informar e através do... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O meu filho, o incentivo dele foi através da Bíblia. Foi. E uma das coisas que eu mais cobrava o Bruno é, Bruno, por favor, a lição. E aí tinha momentos que eu não estava em casa, mas eu ficava cobrando. E hoje, uma das coisas que mais me chama a atenção é que o incentivo da leitura, ela faz você querer ler. E muito. E aí eu ficava, Bruno, por que você não gosta de fazer as aulas de tarde e tudo? E hoje, mãe, eu amo ler. Eu amo pesquisar, eu amo buscar. Tudo isso começou realmente com a prática da leitura na Bíblia. E eu sou muito grata a Deus por isso.
E digo de verdade, ler. O importante é você começar a ler. É você sentir vontade de querer conhecer, de sentir vontade de ir atrás das informações, de saber mais. E eu vejo você uma menina, né? Eu vejo que você é super jovem. Eu acho que você é o futuro do Brasil, incentivando os jovens a ler. Porque nada contra as pessoas que já estão há muitos anos com a literatura. Hoje mesmo a gente falou com uma poetisa maravilhosa, uma escritora. Aqui já passou várias pessoas, mas quando eu vejo um jovem, uma jovem como você, incentivando outros jovens, isso me traz uma alegria gigante. E saber que você está no Instagram incentivando mais ainda. Então eu quero que você cresça, tá? Como você está crescendo. E financeiramente também. Porque eu acho que a gente tem que tirar essa ideia da cabeça das pessoas. Tudo que se faz, seja como incentivo de apoio ou como incentivo para quem quer crescer, que você cresça junto, financeiramente também. Porque tem muita gente crescendo por causa de você. Tudo que você mostra aqui é fazendo outras pessoas crescerem financeiramente também. Por que você não vai crescer? Então, diga, eu vou crescer também financeiramente com o apoio que eu tô dando. Não é verdade? Receba. 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 Não tira da mente isso, porque nesse mundo a gente precisa. A gente precisa crescer. Você não teve essa ideia, mas essa ideia vai virar e vai gerar isso pra você. Sim, sim. Você merece. Eu falei isso só porque, assim, eu já trabalho com outros Sim. autores de outros estados. Sim. Mas a questão da literatura piauiense é realmente uma Questão coisa... de honra, né? Exatamente. É uma Questão de questão, assim, honra. de... Eu preciso, porque é uma coisa que sempre marcou muito, assim, desde a minha infância, são as obras piauienses. E jovem, não conhecer o Piauí através das suas histórias é triste, né? Que bom que você vá para as escolas, incentive os nossos jovens, sejam escolas particulares, municipais, estaduais, visite as escolas, mostrando esse trabalho teu do Instagram e eu tenho certeza que você vai longe. E é interessante que eu já tô dentro da sala de aula, Que bom. dando aula, né? Estagiando. E esses dias os alunos, eles estavam mexendo no celular. E aí, como é que eu não vou utilizar, né, a Claro. internet para poder divulgar Incentivar. e falar, incentivar? Tá de parabéns, viu? Tô muito orgulhosa de você e muito legal ver seu Instagram. Vamos chamar a atenção de todo mundo que tá assistindo a gente agora, tanto no Face como também através do Instagram da Vanusa Coelho TV. Muito obrigada a você que acompanha a gente. Siga essa jovem, viu? Porque ela é o futuro do nosso estado e do nosso Brasil. Qual é teu Instagram? @le.mimeses. Pronto, e tá aí na telinha para quem quiser anotar direitinho. Siga ela, vamos incentivar e continue nessa firmeza do Piauí, tá bom? Muito obrigada.